Oi, galerinha! Hoje na aula de português nós vamos aprender duas coisas. A primeira são os marcadores temporais ou marcadores de tempo, como a gente conhece, e o outro são alguns tempos verbais, que aí eu vou já explicar que tempos verbais são esses, tá certo? Mas antes, vamos começar logo com os marcadores temporais ou marcadores de tempo, que como o nome diz, serve para situar o leitor em que tempo ou em que período aquela história está acontecendo. Eu vou ler para vocês um trechinho da história que vocês já leram, mas serve para identificar que marcadores são esses. Olha só. Um dia, a onça resolveu que ia pegar o macaco de qualquer jeito. Não aguentava mais ser enganada por ele. E dessa vez ia ser na marra. Não ia arquitetar plano nenhum, pois sempre acabava mal pro lado dela. Nesse trechinho que eu li para vocês, do livro de vocês, tem 3 marcadores temporais. O primeiro, um dia. Perceba que a história começa, mas quando foi que essa história aconteceu? Ele já deixa lá no texto. Só que em determinado momento do texto, ele fala um dia. Já está situando a você em um tempo, em um período. O outro marcador de tempo é o desta vez. Ou seja, aí ele está situando para você que não foi aquela vez que ele tentou no passado, ou uma vez que ele vai tentar no futuro, mas essa agora. Que as outras vezes foram as que já passaram que não deram certo. Ou seja, aí tem o marcador temporal. Ele situa o leitor em que tempo aquela história está acontecendo. Outro marcador é o sempre. Sempre também dá uma ideia de tempo. É algo que acontece sempre. E você já sabe que tempo aconteceu. Professor, mas por que é importante saber dos marcadores temporais? Primeiro, a leitura do texto fica melhor. E aí o leitor compreende em que período aquilo está acontecendo. E aí é muito importante que se faça o uso desses marcadores temporais. No livro também traz outros exemplos de marcadores temporais, como por exemplo, vários dias depois, era uma vez, um ano depois, ou naquela época. Tudo isso são marcadores de tempo que vão explicar o tempo em que aquela história aconteceu, ou o tempo em que a frase ali está acontecendo. Certo? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido essa parte de marcadores temporais. A outra coisa que eu vou explicar para vocês são os tempos verbais. Verbos terminados em OU e verbos terminados em NDO. Vou colocar aqui, OU e aqui NDO. Professor, por que é importante saber disso? Porque esses verbos, eles vão dizer em que tempo verbal eles estão. Por exemplo, falou, andou, cochilou. Quando termina em ou, ele dá uma ideia de passado, algo que aconteceu lá atrás. Fulano falou, Caio falou. Se ele falou, foi algo no passado. Então, verbos terminados em ou dão ideia de passado. Mas se eu colocar o NDO no final, por exemplo, Caio está falando, falando, termina com NDO. Esse NDO é o que a gente chama de gerúndio. E o que é um gerúndio? É uma ação que começou no passado e está acontecendo agora. Quando eu digo falando, ele começou a falar no passado, mas está falando até agora. Por isso o NDO. Andando é uma ação que começou lá no passado, ele andou e continua, então é andando. Dá para entender? Então, terminou em OU é do passado. Foi uma ação que aconteceu lá no passado e ficou no passado. Por exemplo, falou, caminhou, andou, cochilou, dançou. Tudo isso foi lá no passado. Agora, se eu digo dançando, ele começou lá no passado e está até agora. É um pouquinho complicado, mas dá para entender bem direitinho. Para ver se fixou mesmo, eu vou passar algumas atividadezinhas para vocês, para ver se vocês conseguem fazer só com essa explicação, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Façam com calma, com bastante atenção, leiam as questões, leiam os textos, e aí a gente vai praticar um pouquinho esses 2 ensinamentos que a gente aprendeu hoje. Tanto os marcadores temporais, como os tempos verbais no passado e no gerúndio, certo? Tchau, galerinha. A gente se vê na próxima aula.